Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Cíntia, professora de produção textual de vocês, e nós vamos dar continuidade com os nossos conteúdos, tá certo? Na aula passada, vocês receberam algumas dicas de leitura, isso sobre o gênero literário romance, tá? Hoje nós vamos dar continuidade a esse gênero literário, tá certo? Mas eu vou trazer para vocês alguns aspectos, algumas características, algumas características da escrita, que são inseridas dentro do romance, das quais eu ainda não tinha trazido para vocês na aula anterior, tá? Na aula anterior nós trabalhamos um pouco sobre a estrutura do romance, sobre os elementos da narrativa, sobre as características. Trouxe para vocês alguns autores, importantes, que têm obras importantes dentro do campo literário com o gênero romance, certo? Alguns livros que exemplificam, esse gênero que nós estamos estudando, com essas dicas de leitura que eu falei para vocês, tá certo? Eu espero que vocês tenham realizado as atividades que foram propostas, porque hoje nós vamos dar continuidade ao gênero romance, só que dentro de uma perspectiva linguística, tá certo? Vamos analisar um pouco sobre as progressões textuais e como elas se aplicam dentro do romance, tá certo? Para isso eu vou explicar o que é essas 3 progressões textuais que eu selecionei para nós estudarmos hoje, tá certo? Pronto, como eu falei para vocês, nós vamos continuar com o gênero romance, só que nós vamos trabalhar um pouco dessa questão da escrita, tá certo? De elementos que são participantes desse gênero, que estão inseridos dentro desse gênero textual, tá bom? As progressões textuais que nós vamos trabalhar são a repetição, o paralelismo e o parafraseamento, tá certo? Eu vou explicar um pouco de cada uma delas e vou trazer para vocês exemplos, tá certo? Para que vocês compreendam melhor o que eu tô falando. O primeiro, a primeira progressão textual que eu quero falar para vocês é a repetição, tá? Eu coloquei um trecho de um texto, tá bem longo esse texto, tá certo? Eu não vou ler ele todo, apenas indicar algumas palavras para que vocês compreendam comigo o que significaria a repetição como progressão textual dentro de um texto, tá certo? A repetição, a repetição de palavras dentro de um texto, ele pode exercer diversas funções, tá certo? Desde que ela não tenha essa função viciosa, tá certo? De você estar repetindo uma mesma palavra sem ser intencionalmente, que seja de forma involuntária. Quando você exerce essa repetição de palavras dentro de um texto, não é interessante, tá certo? O interessante de você usar essa repetição de palavras dentro de um texto seria quando você tem a intenção de intensificar o significado, o sentido, que essa palavra quer produzir ao leitor. Como eu poderia exemplificar, com a questão de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, É essa a ideia mesmo, de você insistir com aquela palavra, de você repetir aquela palavra diversas vezes dentro de um texto, com a intenção de convencer o leitor de que aquela argumentação do autor é verdadeira, tá certo? Nesse caso desse texto, Tipos que não invejamos, a palavra que é repetida diversas vezes nesse texto é a palavra culpa. Vamos ler apenas as primeiras linhas para identificarmos essa palavra e essa repetição de palavras dentro desse texto, tá? A culpada é um tipo que invejamos e muito, pois sente culpa de todas as espécies e por todos os motivos. Acredita piamente que, por culpa sua, Adão e Eva causaram aquele constrangimento e foram expulsos do paraíso, prejudicando o desenvolvimento da humanidade. E sim, algum antepassado egípcio foi responsável pelo êxodo e pelas pragas. A culpada recicla o lixo, pois sabe que por sua causa o mundo está acabando. A culpada pertence a muitas ONGs, uma delas planta árvores. A culpada é carbon free, isto é uma existência, a sua existência não aquece o planeta. IPs amarelos e roxos, aliás, ela estava vendendo crédito de carbono, ou seja,
Se vocês forem ler todo esse texto, vocês vão ver que tem uma série de repetições da palavra culpa, culpada, sempre se repetindo, não com uma intenção viciosa, como um vício da linguagem, né? Como um vício da escrita. Não é o caso, mas sim com a intenção de estar sempre retomando ao tema principal, tá certo? O paralelismo é uma progressão do texto, né? Uma progressão textual em que você não repete palavras, mas você repete uma estrutura lexical de um texto, tá certo? Ou de um trecho de um texto, então você vai ficar repetindo esse trecho dentro de um mesmo texto, sempre com essa estrutura. Exemplo, a primeira frase diz assim: não só canta, como bolos é sua especialidade. Não só canta, como faz bolos com especialidade. Ou seja, essas duas frases, elas têm uma estrutura muito parecida, tá certo? Principalmente na primeira parte, que ele repete literalmente a frase não só canta, tá certo? Então, você identifica o paralelismo dessa maneira, né? Com essa estrutura repetida. Ele não pode até ser que não repita as mesmas palavras, mas ele vai repetir uma mesma estrutura lexical. E a paráfrase, né? A paráfrase, ela consiste na repetição do mesmo sentido que quer falar, né? Da mesma ideia, tá certo? É a repetição da mesma ideia. A paráfrase, ela tem a função de intensificar a explicação. Por exemplo, se eu vou falar, definir alguma coisa, conceituar algo e usar alguns marcadores, né, algumas palavras que especifiquem essa paráfrase, eu vou estar repetindo a mesma informação anterior, só que com outras palavras, certo? Então, você repetir a mesma informação de um texto, só que com outras palavras, você está parafraseando aquela informação. Exemplo, coloquei como texto original: quando uma mulher cruzava a rua, foi atropelada por um carro. O motorista fugiu e não prestou socorro, porém algumas pessoas conseguiram anotar a placa. A vítima foi levada ao hospital mais próximo e os médicos disseram que sua condição é estável. Esse é o texto original. Já a paráfrase, ela vai dar a mesma informação, só que com palavras diferentes. Vamos lá. Ao cruzar a rua, um carro atropelou uma mulher. A placa foi anotada por testemunhas no local. O motorista ignorou o acidente que causou e fugiu. Um hospital nas proximidades recebeu a vítima e os médicos falaram que seu quadro é estável. A mesma informação, sem colocar o seu ponto de vista, sem acrescentar ou diminuir nada. Apenas com uma fala diferenciada, com palavras diferentes, mas que produzam a mesma informação. Tá certo? Então, eu deixei para vocês fazerem como atividade a proposta 7 e 8 do livro de atividades, mais as questões da página 56 a 72, que são questões do livro didático sobre o gênero romance. Essas questões, né, das 56 a 72, né, são sobre romance, gênero romance, sobre as características, né, que são questões que nós utilizamos na aula passada. Então, vocês vão identificar características, né, vão identificar a estrutura do romance, interpretar trechos de romances que estão colocados nas questões, tá certo? Mas essa questão do parafraseamento, do paralelismo, certo? Da repetição de palavras, que são progressões textuais que estão inseridas no gênero romance. Espero que vocês tenham gostado da aula. Realizem as atividades e até a próxima aula.